família, todos irmãos. Isso esta casa, o Deus é grande, maior ainda é o seu coração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Iniciamos nossa missa, pedindo perdão a Deus por nossas faltas, preparando nosso coração para a escuta da palavra e para a mesa da Eucaristia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, intercedei por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai poderoso, nós os louvamos.
Oremos, irmãos e irmãs. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar o vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidariamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Brisa como a chuva, a tua palavra que se espalhe como como chuva escorrendo. Como aguaceiro na grama. Amém. Leitura do livro de Jó. O Senhor respondeu a Jó por meio da tempestade e disse: Quem fechou o mar com portas, quando ele jogou com ímpeto o seio materno? Quando eu ligava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas e disse: Até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de suas ondas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos, e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós, se mostrou. É Deus, seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estavam na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançaram dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? E ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tereis fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Você está no instantinho. Você concorrência ao Instagram de lá na faixa de bota, né? Passa a voltar mais cedo e só a carreira fica lá com umas 20 voltas em cima. Quem está de voltinha de ferro lá, né? Aquelas voltas. Nós hoje estamos no 12º domingo tempo comum, e quem teve na missa do domingo passado pode recordar um pouquinho qual foi o Evangelho, e hoje é uma continuação do Evangelho do domingo passado. Você lembra qual foi o Evangelho? Toda vez eu faço isso com vocês, né? Olha, o reino do céu é como uma semente jogada na terra, e lá fica plantada dia e noite, e aqui o Senhor vai dormir, e a terra por si só vai fazer crescer aquela semente. Lembra? O reino do céu é como um grão de mostarda jogado na terra, que a menor da semente, que cresce, fica uma árvore grande, que grandes galhos, passarinhos vêm fazer seu rio. Era isso mesmo? Pronto, está lembrando. Então, o Evangelho na sequência, o Evangelho do passado, né? Depois de dizer isso, Jesus diz: olha, tá bom, vamos sair daqui e vamos agora para o outro lado do mar, o outro lago de Genezaré. Né? E convidou os discípulos a ir, entra numa barca e vai. E ele vai fazer o quê? Dormir dentro da barca. Né? É como se ele estivesse já dizendo: olha, eu disse aos discípulos ainda há pouco que deveria jogar a semente e fosse dormir. Então, a semente foi lançada e agora eu mesmo vou, de fato, dormir. O Evangelho é muito engraçado nesse início, né? Mas que mostra
um pouco a tranquilidade de Jesus em relação àquela comunidade. A barca sempre está na Bíblia com o significado de igreja, de comunidade. É a barca de Jesus, ou a barca com Jesus, onde nós estamos na igreja, contando sempre com essa presença de fato dele. Só que aqui em Marcos tem uma série de coisas, de detalhes que a gente precisa lembrar, né? Eu sempre gosto de dizer que os evangelhos eles têm um destinatário específico. A comunidade de São Marcos escreve uma comunidade pagã, uma comunidade romana, né? E lá eles procuram, de fato, fazer uma experiência pessoal com Deus. Nós hoje temos um mundo da igreja chamado catecumenado, né? Aqui é a catequista, ali outra Sônia também, né? Que eles ajudam aqueles que lá estão, ou crianças ou jovens, ou adultos, a fazer uma experiência mais pessoal com Deus, para que no final do catecumenado eles respondam a pergunta: quem é Jesus? Para eles, né? Então, todo o Evangelho de São Marcos, ele vai ter essa perspectiva de ajudar os seus interlocutores a responder a pergunta: quem é Jesus? Quem for ler Marcos do começo ao fim, vai perceber muitas vezes alguém dizendo: quem é esse? Quem é esse? Ou Jesus perguntando: estão falando o que de mim? Quem diz que eu sou? E vocês, quem diz que eu sou? Por quê? Não é o próprio Jesus que vai dizer quem ele é, mas são as suas ações, a experiência das pessoas com Deus, que vai pouco a pouco revelando quem é Jesus. Hoje o Evangelho está dizendo: quem é este que até o vento do mar faz acalmar? Ora, quem está perguntando os discípulos? Será que eles deixaram casa, deixaram o barco, deixaram o trabalho, já foram lá na montanha, ouvir todo aquele sermão, as bem-aventuranças, palavras do reino, ele não sabe quem é Jesus? Percebe? Eles já estão caminhando com ele, mas precisam ainda muito se aprofundar no conhecimento do próprio Jesus. Então eles perguntam: quem é este? E aí, pouco a pouco, vai responder: é aquele que acalma o mar e a tempestade, tem poder sobre as coisas. Se a gente for ler muito mais o Evangelho à frente, vamos perceber um homem endemoniado que Cristo chega e ele diz: olha, eu sei quem tu és o Messias, o Filho de Deus. O demônio reconhece Jesus como sendo Deus e alguém de Jerusalém não reconhece. E aí Marcos vai crescendo, isso tudo é todo o seu Evangelho nessa perspectiva. Até o capítulo 11, se não me engano, onde Pedro vai dizer, né: tu és o Messias, o Filho de Deus, vai professar a fé. Só que só vai ter essa, digamos, a plenitude lá na cruz, quando depois de morrer, o centurião romano, que era pagão, olha para a cruz e diz: este era verdadeiramente o Filho de Deus. E aí Marcos termina o seu Evangelho colocando toda essa caminhada espiritual para identificar quem é Jesus. E aí fica a pergunta para a gente também: na minha relação pessoal com Deus, quem é Jesus para mim? Qual o local, a importância dele na minha vida, ou qual o espaço que ele ocupa na minha caminhada de fato de vida? E aí vem o texto de hoje da semente lançada, e que um dos frutos da semente lançada é o quê? A fé. A fé é acreditar, é se lançar nos braços de Deus com plena confiança. E aí Jesus acorda e ele está chateado, não é porque foi acordado, é pela falta de fé dos discípulos, que mesmo já tendo sido lançada a semente, mesmo já tendo sim entrado na barca com ele, ainda duvidam e têm medo de avançar para águas mais profundas ou atravessar o mar da Galileia, que não era o nosso oceano, mas era o mar até conhecido deles, e do outro lado estavam os pagãos. E para algo novo, o novo é difícil. Imagine você sair de relacionamento, assumir uma nova relação afetiva e amorosa, entre medo. Imagina mudar de casa, de interesse, de trabalho, né? Tudo isso causa medo também na gente. Por isso eles também tinham medo, porque era uma realidade totalmente diferente, nova, que lá estava. Mas eles tinham que ter plena consciência de que, mesmo sendo uma realidade nova, quem estava no barco? O próprio Deus, o próprio Cristo. Para nós cristãos, eu digo, a grande diferença não é que nós não vamos passar por dificuldades, vamos sim, mas é como nós enfrentamos a dificuldade e com quem nós contamos na hora da dificuldade, que é justamente com a presença de Deus. Tempestade nós temos, dificuldade nós temos, e cada um que já passou por algo tão difícil, que talvez fez aquela mesma pergunta dentro de Jesus: Senhor, não te importas comigo, pela dor que eu sinto, pela perda de tal pessoa, pela doença que veio a minha família, tal situação?
Quantos que não se perguntaram já onde estava Deus naquele momento de dor tão grande? E aí, quando eu preparava o livro ontem, né, para das graças, eu lembro algumas coisas, aí tem um padre lá de Minas Gerais, ele dizia, olha, até parafraseando os santos padres da igreja, né? Os santos padres não é os padres de hoje em dia, não, é os padres do início, do cristianismo, que deixaram um bocado do livro desse tamanho aqui, para poder orientar um pouco a gente, né? A patrística, é chamado os padres da igreja, né? Dizia, olha, a tempestade desse caso é santa tempestade. Por quê? Pela experiência de dor, de sofrimento, a gente pode parar e dizer, sou tão pequeno, e eu tenho que me lançar nos braços da vida que é tão grande, e por causa da dor que eu sinto, eu reconheci Deus como poderoso e me aproximei mais de Deus. Então, dois caminhos para chegar a Deus ou pela alegria demais, ou pela dor demais. Ou se procura Deus para agradecer, ou se procura Deus para encontrar consolo à dor e ao sofrimento que ali se sente. Então ele dizia, santa tempestade nos fez parar, reconhecer sua limitação e procurar de fato a Deus. A primeira leitura de hoje vem, leitura do livro de Jó. Um livrozinho pequeno que narra a história de um homem, está naquele bloco dos livros sapienciais, juntamente com Provérbios, Eclesiastes, Salmo, Jó, né? Todos são livros sapienciais da cultura popular do povo de Israel, que traz também sua mensagem. Quem era Jó? Né? Quem era Jó dentro do contexto de Israel? Alguém totalmente abençoado, um homem que tinha muitos bens, tinha muitas terras, muito gado e muitos filhos. Ele não tinha do que reclamar, porque tinha tudo em abundância. Aí no texto nós dizia o demônio chega e diz, olha, Deus, na verdade, se achando bom, olha o meu servo Jó, como ele é fiel e tal. Aí o demônio, ele está assim porque ele tem tudo. Quando eu tirar o que ele tem, ele vai começar a reclamar de Deus. E aí, naquele diálogo, no texto, claro, eles pedem autorização para tirar de Jó tudo que ele tem. E aí, pouco a pouco, é tirado de Jó a saúde, a terra, os filhos, os bens, os animais, ele fica sem nada, né? E aí depois vem o texto de hoje. Jó não reclama, aí o diálogo com Deus diz, olha Jó, será que não fui eu que botei limite dos oceanos? Será que não fui eu que separei as águas? Ou seja, mostra todo o poder de Deus diante também de Jó, para dizer, olha, não reclame, mas simplesmente confie. Se lance nos meus braços e eu de fato estou aqui. E aí começa todo aquele diálogo de Jó, que não reclama contra Deus, prova a fé que tem e depois consegue receber tudo de volta aquilo que foi de fato fé. E por fim, a segunda leitura de hoje de São Paulo aos Coríntios, quando ele escreve, olha, o amor de Deus nos constrange, a bondade constrange, ou deveria constranger. Vocês imaginem aqui um ônibus, tem um bocado de idoso em pé, mulher já de pé, e um bocado de gente novinha sentada, né? Se alguém está ali sentado, se levanta e cede lugar para alguém que dá alguma gestante, né, alguém deficiente, como é que ficam os demais que estão ali sentados? Deveriam se constranger com aquele ato, né? Por exemplo, rapaz, olha, ele saiu do canto, deu e eu aqui sentado, né? Porque o amor deveria constranger. Então, Paulo alertava a comunidade para isso, diz, olha, nós somos homens novos, mulheres novas, pelo batismo que temos em Deus. Então, devemos agir no mundo como pessoas novas. E o amor de Deus, o amor de Cristo por nós, deveria nos constranger ou mudar a nossa perspectiva também de vida. Gente ruim tem demais no mundo, né? E aí a gente está parando um pouquinho, diz, cada dia mais a gente observa sinais de filisteio, sinais de verdade, de coisa ruim. E olha que isso dá muito ibope. Né? O que é ruim dá ibope. O que é bom não dá igual. Uma filha maltratou um pai idoso, sai em todo canto, né? Mas quantos filhos saem cá todas as noites para ir para a casa dos pais, trocar fralda, trocar curativo, ver lá como é que passa fora das suas escadas, ouvir 30, 40 vezes, quem é você? Quem é você? Que às vezes sou eu, papai, sou eu, mamãe, né? Isso ninguém vê, ninguém escuta falar, porque não dá igual, né? Então o amor deveria constranger de fato a gente e ser cada vez mais divulgado como pessoas novas, como homens e mulheres novos que somos. E isso de fato talvez está esquecido. O mundo precisa de sinais de bondade. Aí sim, as tempestades serão mais fracas quando verem toda a bondade que emana no nosso coração e também nos nossos anos. Então, a liturgia de hoje convida a gente a fazer uma experiência mais profunda com Deus, não temer a tempestade, mas
ter a plena confiança de que Deus está conosco. Né? Como diz a música, ainda se vier noites traiçoeiras, Deus está conosco. Reflexão da cantar. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Senhor do Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos servidores da Igreja, para que se mantenha firme e corajoso diante das ondas adversas que ameaçam inibir o alcance do Evangelho de Jesus, rezemos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelas autoridades públicas, para que se dediquem à preservação e ao cuidado da casa comum e priorize projetos que atendam aos migrantes e às pessoas mais necessitadas, rezemos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por aqueles que, diante das dificuldades, são sufocados pelo medo, para que na oração invoque o Senhor Jesus e a coloque no centro de sua vida, rezemos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos navegantes e pescadores, para que exerça seu ofício segurando da presença divina ao seu lado, mesmo em meio às dificuldades, em perigos, rezemos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. E queremos rezar pela volta a Daniel, nosso seminarista, lá em Terminanias, teve uma piora de saúde esses dias. Deus também ajude nesse momento, rezemos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Tudo isso nos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. De mãos estendidas, ofertamos, porque de graça
para o nosso bem e de toda a santa igreja. Acolhei, Senhor, nos períodos de sacrifício de louvor e reconciliação, e fazei que por ele purificados nos ofereçamos do afeto e um coração que vos agrada. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nascendo, Ele renovou a antiga condição humana, sofrendo a paixão, apagou nossos pecados, ressurgindo dos mortos, concedeu-nos a vida eterna. Subindo a nós, ó Pai, abriu-nos as portas do céu.